Jair Bolsonaro informou ao STF que pretende depor presencialmente no inquérito que apura sua suposta interferência política na Polícia Federal. O posicionamento foi encaminhado ao Supremo pela Advocacia Geral da União e anunciado em plenário nesta quarta-feira. Com isso, o Supremo adiou o julgamento que definiria se o chefe do Executivo Federal poderia ou não prestar depoimento por escrito. Inicialmente, o tema seria retomado nesta quarta-feira. Contudo, o atual relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, informou que, diante do posicionamento de Bolsonaro, terá que avaliar se o recurso da AGU que questiona o depoimento presencial ainda precisa ser julgado. Bolsonaro será ouvido no inquérito aberto a partir de acusações feitas em 2019 pelo ex-ministro Sérgio Moro. O Código do Processo Penal concede ao presidente da República, na condição de testemunha em uma investigação, a prerrogativa de prestar o depoimento por escrito. Não há, porém, previsão legal quando o chefe do Executivo é investigado ou é réu, situação do inquérito sobre a interferência. Isso exigiu a deliberação do plenário. O nosso primeiro destaque desta quarta-feira, a gente vai então a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É tudo novidade nesse processo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, esse processo já é surpreendente, né? Como o presidente da República é suspeito de interferir na Polícia Federal. Olha, quem pode mais, pode menos. Se o presidente Jair Bolsonaro pode nomear o presidente, aliás, o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral, e ministro da Justiça, que é superior hierárquico da Polícia Federal, como ele não poderia conversar com delegados ou nomear? E esta é a realidade. Ele não interferiu. E aquele vazamento, na verdade, a gravação de uma reunião ministerial e que acabou definindo ali que o presidente Jair Bolsonaro não interferiu porque não teria condições de interferir. Quem mandava na Polícia Federal era o ministro Sérgio Moro, e isso ficou muito claro. Então, se alguém tem que ser investigado por intervenção na Polícia Federal, seria quem mandava na Polícia Federal, ou seja, o ministro Sérgio Moro. Então, esta é a origem desse processo. Vamos lá a outro assunto que é duvidoso. A Constituição diz que o presidente da República só pode ser processado por ato durante o mandato, ou seja, isso é a realidade, mas depois da autorização do Congresso Nacional. Não houve autorização do Congresso Nacional para processar o presidente Jair Bolsonaro. Mas aí se criou uma jurisprudência nova. E é a seguinte, de que o presidente pode ser investigado e não pode ser processado. Ou seja, o presidente da República só pode ser processado depois da autorização do Congresso Nacional, mas pode ser investigado. Isso é uma novidade jurisprudencial e criada no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. E depois, o presidente, quando é submetido a um interrogatório assim, ele tem as suas prerrogativas, e não é porque o presidente Jair Bolsonaro, odiado pelo Supremo, que está no cargo, não é o presidente, a instituição, é o presidente eleito, independente de quem seja. Então, veja que existem várias falhas nesse processo. E aí, a Procuradoria-Geral da República entrou no caso querendo que a Polícia Federal faça um depoimento presencial de um presidente da República que não pode ser processado e está sendo processado sem autorização do Congresso Nacional. E aí o presidente diz, não, eu vou presencial, não precisa ser por escrito. Foi uma boa medida, uma medida muito estratégica, porque assim o presidente impede que o Supremo Tribunal Federal possa decidir, ou seja, criar uma jurisprudência sobre depoimento de presidente da República e suas prerrogativas. Não será criada uma jurisprudência, né? E esta é a realidade, né? Então, isso aí impede que o Supremo decida, porque isso aí, o caso já acabou, né? É um caso típico de que perdeu o objeto, como se diz juridicamente, e não deve acontecer a jurisprudência no Supremo. Ou seja, o presidente presta depoimento e diz o que tem que falar e pronto. E a própria reunião ministerial diz tudo. O presidente não interferiu na polícia, ele não conseguia nem nomear o representante da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o superintendente, quanto mais interferir em processos, né, em inquéritos.
E você, Ana Paula Henkel, que achou, Ana, da decisão do presidente Bolsonaro, que vai prestar, então, depoimento presencial no âmbito dessa investigação. Uma boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes e a nossa audiência maravilhosa. Bom, Bolsonaro mais uma vez aí mostra que não tem nada a temer, que quer depor presencialmente, né, a Polícia Federal. Agora, a gente, toda vez que a gente toca nesses assuntos referentes ao STF, né, e que a gente fala, olha, diz a Constituição ou está escrito na Constituição, isso praticamente não quer dizer mais nada no Brasil, né, Vitor? A verdade é essa. Tanto é que no 7 de setembro, no histórico 7 de setembro, aí, com milhões de brasileiros de verde e amarelo nas ruas do Brasil, se não a principal pauta das ruas, mas uma das principais foi exatamente a defesa da nossa Constituição, porque a corte que deveria aí salvaguardar a nossa Constituição é a que mais desrespeita, né, em termos literais, em termos técnicos, né, interpretações também, como o próprio Barroso já falou, o ministro Barroso disse que cabe à corte interpretar, né, o que a sociedade deseja, não tem que interpretar absolutamente nada, tem que colocar a Constituição em prática como ela é, servir e ser uma corte constitucional, e não uma corte política e uma corte ativista como nós temos visto, né? A revista Oeste fez uma matéria, né, mostrou um levantamento aí das 123 medidas contra o presidente Bolsonaro nesses 2 anos e pouco de governo, que o STF já tomou. E não custa a gente lembrar que dentro dessas 123 medidas, e dia 22 de maio de 2020, o ministro Celso de Mello mandou divulgar o vídeo da então reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, ainda com o então ministro da Justiça, aí, Sérgio Moro, e para a surpresa de muita gente e para a surpresa de quase nenhum eleitor do presidente Bolsonaro, ali numa reunião ministerial que teria que ser confidencial, mas que foi aberta aí a pedido do Celso de Mello, o presidente Jair Bolsonaro é exatamente o que ele mostra e o que ele transparece, o que ele é ali no cercadinho, nas reuniões, na própria live dele de toda quinta-feira. Então, obviamente que o presidente ele colocaria como objetivo o depoimento presencial, porque se numa reunião ministerial confidencial ele não tinha nada ali a temer e colocou vários pingos nos is, porque diante da Polícia Federal ele faria o mesmo, né? Até porque a nossa Constituição diz que a prerrogativa de nomeação aí dos chefes da Polícia Federal é do Executivo. Mas, infelizmente, Vitor, ultimamente nossa Constituição parece que não tem muito valor, principalmente no STF, a corte que deveria aí salvaguardar com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado a nossa Constituição. Mas não é isso que a gente vê no dia a dia. Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zé. Guilherme Fiuza já está chegando por aí. Está chegando, está sendo conectado. Guilherme. Olha, acho que já se disse aqui a maior parte do que eu pretendia dizer. Esse processo não faz sentido, em primeiro lugar. O presidente Bolsonaro faz muito bem de comparecer pessoalmente, cumprir essas regras. Aí por quê? Porque é ele o acusado de planejar um golpe, né, contra a Constituição e contra ele próprio também. É difícil entender. E é o único que cumpre a Constituição e defende a Constituição. O Legislativo renuncia às suas atribuições. Concorda, por exemplo, com a prisão do deputado Daniel Silveira. Fica a favor da prisão de um homem que não poderia ser preso por ser deputado. Mas eles chancelaram a decisão do Supremo, ou mais especificamente do Alexandre de Moraes. O Supremo
vive invadindo a esfera de atribuições dos outros poderes e não colabora, não contribui para que haja harmonia entre os poderes, como são livres e harmônicos, como determina a Constituição. O Supremo, ele descumpre e atropela a Constituição. O depoimento do Bolsonaro só serve para que seus inimigos o fotografem entrando na Polícia Federal, com aquela placa ali, aquela foto que a gente vê os jornais publicarem sempre que eles tratam alguém com má vontade. No caso do Bolsonaro não é com má vontade, é com ódio que ele é tratado. Agora, não era ele que planejava o golpe? Não era ele que ia descumprir o acordo com o Poder Judiciário ou com o STF? E agora ele vai depor, né? E o Zé lembrou muito bem, o Congresso tem que autorizar. E não autorizou. Não houve nenhum crime aí cometido. Então, é um monte de irregularidades das quais só se salva o presidente da República, que é acusado de praticá-las todo dia. Todo dia. E mais, não há nenhuma zona de sombra na Constituição brasileira a ser interpretada pelo seu, ou diluída pelo Supremo. É tudo claríssimo. É tudo claríssimo. Ele tem o direito de nomear o diretor da Polícia Federal. Não pôde. Aí é julgado, ou acusado, na prática é isso, de interferir indevidamente na Polícia Federal, sendo que ele nem pôde nomear, repito, o diretor. Então, o que a gente vê na realidade não bate com a verdade, bota aspas aí, mas muitas, publicada todo dia pelos jornais.